Meu nome é Rogéria Cardel da Silva, meu nome artístico é Rogéria Cardel HTA, tenho 39 anos, sou modelo, atriz, produtora e jornalista. Então, você pode contar um pouco sobre as experiências que você teve no seu relacionamento? Então, eu sou vítima de abuso aos 3 anos de idade, durante uma visita na casa de um amigo do meu pai, que ele me abusou dentro de uma piscina. Mas quando a gente é criança, a gente tenta falar o que aconteceu, não tem como uma criança descrever o que alguém introduziu algo na sua vagina. E os adultos também não entendem, até porque eu não sabia nem o que tinha acontecido. Aos 9 anos eu fui abusada por um amigo da minha mãe durante uma visita na casa deles. E quando todo mundo se retirou, a esposa dele falou para mim ficar, que logo eu seria levada onde todo mundo estava, e não foi o que aconteceu, onde essa pessoa pedia para colocar só a cabecinha, eu também não entendia, sabia que algo de errado estava acontecendo, mas eu não entendia o que estava acontecendo. Aos 16 anos eu fui estuprada por um ex-namorado meu, que a gente teve um relacionamento comum, como de qualquer adolescente, e quando a gente terminou, continuou se falando, só que ele me convidou para ir à casa dele para conversar, segundo ele estava passando mal, eu acreditei. Quando chegou lá, eu sofri o estupro e vários tipos de violência. Que me fechou, eu desfilava, eu parei de desfilar, eu não queria mais me achar bonita, comecei a andar com roupas largadas de qualquer jeito, eu queria tudo, menos que alguém me olhasse e me notasse. Anos depois eu me casei com uma pessoa e o que prejudicou na minha vida, no meu relacionamento, foi que eu não me... Devido a passar por essas violências, que eu só fui entender que eu passei violência nos 3 e nos 9 anos, quando eu comecei a estudar sobre sexo na escola, parte sexual, quando eu já era uma adolescente, e entendi. O que me tornou, me deixou fechada, receosa. E depois de sofrer esse estupro aos 16 anos, me fechou totalmente. Então estar com alguém para mim era não querer ser tão diferente quanto eu já me sentia. Então, beijar era beijar por beijar, estar com uma pessoa, era estar quando eu confiava muito, essa pessoa era muito minha amiga, a gente se casou e o casamento não fluiu, porque eu era uma pessoa que tinha o momento do toque, era hoje e daqui a 6 meses, eu não me permitia. Eu estava no meio do relacionamento, da relação sexual, e eu me sentia enojada de mim, me sentia indigna, eu não queria estar ali, me dava um pânico, eu não queria estar. E anos depois eu conheci esse meu ex-marido, que se apresentou como um amigo, se apresentou como uma pessoa amiga da família, aproveitou um momento de luto do meu pai, que teve câncer, e veio se aproximando. Até então nós não tínhamos nada, e para não deixar mais um mal-estar, mais uma decepção em família, eu acabei me casando com essa pessoa, que me fez largar os meus estudos, largar uma promoção no meu trabalho, ir para outro estado, que ele tinha um sonho de ser pastor, com um contrato entre as duas partes, de poder ele estudar de graça sem pagar e ter hospedagem, e eu cozinhar para que ele tivesse esse benefício. Chegando lá, ele começou a entrar em atrito comigo em relação ao meu filho, que tinha 9 anos, e ele queria que eu, depois de passar por isso tudo, pegasse meu filho, retirasse da minha presença e colocasse ele para dormir com um quarto com 23 homens que eu nunca tinha visto na vida. Como eu me recusei, criou-se certos atritos. Ele queria que meu filho pedisse licença até para entrar no quarto, e como eu me posicionei, como toda mãe tem que se posicionar, e não permitir que meu filho sofresse esse tipo de agressões, violências verbais, ou que ele fosse se sentisse fora da família, ele começou a se tornar agressivo. Ele entendeu, ouvindo uma conversa, que eu estava esperando esse inteirinho, esse um ano acabar para chegar no Rio de Janeiro e de fato me separar. Então ele vestiu uma capa de bom moço, de boa pessoa, me conquistando, e aproveitou o momento para furar a camisinha e jogar remédio fora para me engravidar sem meu consentimento, ciente de que eu não poderia engravidar, que eu tenho gestação de risco porque eu tenho útero raso invertido. Fiquei meses internada no hospital. Ele me abandonou no seminário e veio embora para o Rio de Janeiro depois que ele conseguiu o que ele queria. Me deixou lá sozinha com um adolescente. E eu fiquei 15 dias em coma após o parto, porque eu sofri violência obstétrica, me negaram o direito da anestesia. Quando eu voltei de São Paulo para o Rio de Janeiro, fiquei internada e saí do hospital com as crianças, eu já não queria mais que ele estivesse em casa, mas ele forçou a situação, e eu, envolvida por aquele momento e conselhos de que você tem filhos pequenos, precisa de um homem para te ajudar, ele foi permanecendo na casa. Só que ele permanecia na casa, não convivia, e com comportamentos agressivos, agressão verbal, psicológica e agressões físicas, ameaças de morte. E isso tudo na presença das crianças e de um adolescente, eu sempre pedindo para ele se retirar de casa, ele não saía.
Até que um dia, a violência que ele proferiu contra mim se combinou a pegar no rosto de um bebê de 1 ano, mamando, eu coloquei o braço na frente. Ele continuou gritando, botou uma criança de 1 ano em cima de uma pia que poderia rolar e cair no chão. Eu chamei a polícia. Quando a polícia me retornou a ligação para saber se ainda acontecia e viriam à minha residência, caso que não aconteceu porque não chegaram, até hoje não apareceram, ele saiu com medo, se retirou da residência com medo. Mas depois de sofrer toda essa violência doméstica, continuei sofrendo violência contra a mulher, porque ele se aproveitava de um emprego que dava a liberdade dele ir e vir durante o dia. Ele continuou indo à minha casa, me ameaçar de morte, me agredir verbalmente e fisicamente, me deixando várias sequelas, como pavor, como pânico, como medo, como me sentindo indigna, como me sentindo nem como mulher, abaixo da humanidade. E sempre tentando buscar todos os dispositivos da lei para que fizesse valer a lei. A Lei Maria da Penha, que me dá o direito a uma medida protetiva, ao afastamento do lar, que ele não me procure, que ele não me ligue. Porque quando a gente pede isso, não é melindre para punir o agressor, o criminoso. É porque a gente cria um pânico, até de ouvir uma voz que estava nos agredindo. A voz de uma pessoa, a presença de uma pessoa que põe em risco a nossa própria vida. Então, tentei isso tudo em 2012 por medo, porque não conseguia sair essa medida protetiva, porque o juiz indeferiu até a medida protetiva da alimentação. Eu fui buscar como se fosse um descanso para a mente em São Paulo. Foi onde eu conheci o Instituto Social Afro Brasil e iniciei um projeto chamado HTA Beach Fashion Brasil como produtora, como coordenadora e como professora, que é um projeto de cidadania, cultura e arte, que a gente trabalha na prevenção da violência doméstica contra essas meninas, contra o relacionamento abusivo e contra as vítimas, e trabalha também com toda a família. Então eu voltei para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar como produção, como atriz, com esse projeto, com as comunidades, que são comunidades do entorno, são comunidades distantes, como Piabetá, como Magé, todas as comunidades do Rio de Janeiro. Só que não cessou ali. Por quê? Porque a nossa lei existe, mas o sistema é um sistema racismo, com desigualdade, preconceituoso, que tira o foco do racismo, do feminicídio e da violência contra a mulher, que é o racismo, etnocentrismo, lesbofobia, e entre outras desigualdades, e coloca a culpa em cima da mulher e a maneira com que ela vive, que é o que faz com que a gente entre numa delegacia e sofra violência institucional. Você vai lá para denunciar uma violência e você ouve que a violência, a culpa dessa violência foi sua. Sugestivamente eles dizem para você: você não provocou? Mas ele te traiu, mas não foi você que provocou? Mas você não é ciumenta? E com piadinhas. A gente já sai humilhada da nossa casa para denunciar. E quando chega lá, eles estimulam que a gente não faça. E quando a gente faz, da maneira que é descrito a nossa denúncia, a gente não consegue a medida protetiva. E quando a gente busca a vara da violência e procura um defensor, a gente ouve a mesma coisa. São piadas, são risos, são outras mulheres em situações de risco sendo desestimuladas por falta de orientação e informação a fazerem o seu registro de violência doméstica. Foi quando eu entendi e eu aprendi a me ver como mulher negra dentro do sistema. Porque eu, como mulher negra, vou fazer uma denúncia de violência doméstica com uma criança de 4 anos e eu tenho que esperar outra mulher que acabou de chegar depois de mim a fazer a sua denúncia porque ela é branca, porque ela tem um advogado e ela não foi agredida fisicamente, ela tem um áudio debochando, e o investigador sai, vai no juiz de plantão e volta com a medida protetiva e eu, de fato, agredida, com provas, com print, vários registros de violência, com a mesma pessoa e várias medidas protetivas, tem que sair dali 1h da manhã, ir para um IML, fazer corpo de delito, num lugar de risco, e sair às 3h30 da manhã. Então a gente começa a entender que existe esse recorte racial, porque a ONU fez um mapa da violência doméstica em 2015 e do feminicídio, onde consta que de 2003 a 2013 houve um aumento de 54% de feminicídio contra a mulher negra. E na mesma década houve uma redução de 9,8% da mulher branca. Então a gente infelizmente consegue ver esse recorte. E na mesma década houve um aumento de 190,9% de aumento de feminicídio de mulheres negras, fenótipos e genótipos. Então a gente começa a entender que, por que houve essa redução? 33% dos agressores são companheiros e ex-companheiros dessas vítimas.
Antigamente a mulher negra ela quase não se relacionava. O racismo velado ainda existe. O preterimento ainda existe velado. Só que antigamente a mulher negra ela era aquela que servia para o quartinho. Montava-se em quartinho e ia visitar de vez em quando. Eu tinha minha família, mas a mulher negra só servia para me satisfazer. Com esse aumento dessa relação entre homem e mulher, se aumenta mais o caso do feminicídio, já que o agressor é o companheiro e também o ex-companheiro. E a facilidade que hoje nós temos na década de 90 ninguém tinha um celular para registrar que está sendo agredida, para alguém registrar um crime. E hoje a gente tem essa facilidade muito grande, graças a Deus, de estar registrando e recorrendo. Em 2015, por essa falta do sistema funcionar e de ter recorrido a vários órgãos de atendimento, pesquisando na internet, eu encontrei o CEAM, Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Li tudo que está escrito na página, vi que tem assistente social, vi que existe uma direção, vi que existe uma psicóloga, vi que existe o atendimento. Então, assim, eu pensei, nossa, eu vou buscar atendimento lá, eu vou lá ver como é que funciona. A gente já está tão revoltada que quando a gente vai procurar um órgão de atendimento, a gente vai como? A violência doméstica, ela nos causa uma confusão mental, nos causa depressão, nos causa um pânico, que quando a gente vai falar, a gente começa a tremer, a gente não consegue. Eu tô falando, olha, hoje é 2018, ele foi na minha casa dia 31, mas em 2012 aconteceu isso, isso, isso. E as pessoas que são formadas para atuar nessa área, como um juiz e uma defensora, infelizmente, através desse recorte racial, ainda mais quando chega uma mulher negra falando, é louca. Não fala coisa com coisa, ou ela que provocou. Então a gente não consegue expressar o que a gente está passando. Ou a gente expressa e eles não conseguem filtrar, não querem entender, não querem fazer esse filtro. Então através do CIAM, através da assistente social, através da psicóloga, através da direção, eles conseguiram me dar uma direção como? Pediram que eu trouxesse as medidas protetivas que eu já tinha para entender por que elas estavam arquivando, sendo que ele não cumpria, sendo que ele era reincidente, por que o processo não andava, tanto das crianças e tanto o meu processo não andava, e começaram a me orientar, me indicar para os órgãos, que é o NUDEM, que é um núcleo de atendimento à mulher, que tem defensores, que não podem pegar o meu processo, que eu já dei entrada em outro lugar, mas podem apreciar o processo e me orientar como recorrer por causa das crianças, como recorrer através de mim e o atendimento. Porque o atendimento aqui, você tem uma sala de atendimento com hora marcada, com um profissional te ouvindo e te atendendo, devido à sua demanda e à sua necessidade com o tempo, mas o que eles fazem, que é o acompanhamento em grupo. Aqui no CIAM eu consegui entender que eu não sou culpada pelo que eu passei. Existe um opressor que é um criminoso. Violência doméstica é crime. Ameaça de morte é crime. E que não fui a culpada. E que a gente pode sim reconstruir a nossa vida e a nossa história. Como tem muitas mulheres que passaram aqui, chegaram aqui totalmente abaladas e hoje são empreendedoras. Tem uma que tem projetos veganos, tem uma que é empreendedora com as suas bijuterias, tem outras que são empreendedoras de unhas diferenciadas. Então, assim, é um suporte que elas dão, não é assim só para ter um número de atendimento que a gente tem que bater uma meta da prefeitura, não. Se o meu atendimento está marcado hoje e eu faltei, a psicóloga Márcia ou a Rosângela, que é a diretora, ou a Andréia, que era assistente social, elas me ligavam. Rogério, aconteceu alguma coisa com você? Você está bem? Porque aí a gente explica que não, quanto que aconteceu, foi por conta da passagem, ou por conta de onde não ter deixado as crianças, e remarco. O acompanhamento realmente acontece para que a gente possa saber a direção que a gente vai tomar e ter esse nexo. Aí, a partir de 2015, que eu já tinha um projeto que acontecia, mas a gente tá lá com a cabeça lá, mas tá com a cabeça aqui, correndo para um lado e para o outro, eu comecei a direcionar a minha vida. E hoje eu faço parte de uma produção, de um espetáculo chamado Inimigo Oculto, que é da direção de Rodrigo França, Andréia Borda d'Água, o texto de Roberta Simoni e Rodrigo França, que tem várias situações de relacionamentos abusivos dentro do espetáculo, que funciona de forma itinerante. É aquela briga de casal que a gente bota o ouvido na parede para poder ouvir a conversa, mas a gente acaba ouvindo, a gente vai ver que a gente está dentro da cena e entender de fato o que acontece. Eu, como agressor, eu vejo que é violência, e eu, como agredida, eu vou ver que eu passo por uma situação de violência doméstica. Coisa que eu demorei a vida inteira para entender. Eu fui abusada aos 16 anos, aos 3 anos, aos 9 anos e aos 16 anos. É um alerta que eu dou até aos pais. Quando um filho seu for chegar para contar qualquer coisa para você, ouça, averigue os fatos, leve para um profissional, não ache que está falando demais, porque a gente não está querendo fazer queixa, a gente está pedindo socorro.
Eu só criei coragem para contar aos 34 anos, quando o meu namorado, Magno, me pede em namoro. E eu me sinto suja, indigna, e não quero passar por aquele mal-estar de deitar novamente com alguém, fechar os olhos e rezar para acabar. Então eu contei para ele e ele falou, e daí? E como ele trabalha também, ele é hoje o gestor do instituto que eu trabalhava, que era o Instituto Social para o Brasil, que é por conta de demandas e mudanças de gestões e de ideia do Instituto Social Black Brasil, me deu orientações e um suporte para entender também que a gente precisa falar. Tampar só aquela ferida não vai fazer com que a gente se cure, não vai fazer que o problema suma. A gente tem que entender o problema que a gente passou. Foi quando eu comecei a entender o que aconteceu de fato, porque eu criei um dispositivo em mim, que eu tive até dificuldade agora nesse espetáculo Inimigo Oculto. Eu que já fiz peça infantil, várias coisas, eu tinha dificuldade de sentar e contar e entrar no meu personagem e sentir o personagem. O personagem precisava de uma dor que eu me negava a dar. Porque eu achava que eu tinha que botar uma carcaça, sou militante, nada me fere, sou feminista e acabou. E a dor me corroía por dentro. A dor não me fazia ter outros olhares, querer avançar. A minha emancipação social e intelectual estava bloqueada. Então, a partir do momento que eu comecei a contar para mim mesma e comecei a entender que eu dividi com alguém que me deu uma direção, que falou para mim que eu precisava procurar um lugar, que eu precisava procurar um espaço, que eu cheguei no Cian, que eu sentei numa roda com várias mulheres que contaram as suas experiências, que eu contei a minha, eu falei, eu não estou sozinha. Nós fomos de fato violentadas, agredidas. Eu fui e eu sou vítima, porque eu fui sim, meu corpo, minha mente foi violada. Eu superei sim, mas eu possuo sequelas, assim como todas as outras mulheres. Mas que eu acreditar, a certeza que eu não sou culpada e que eu posso sim vencer, me dá a energia de todos os dias, não fazer só por mim, mas também fazer por outras mulheres. Através de um projeto social, através da minha arte, eu acredito que a arte cura o agressor, a arte cura quem é agredida, que a gente vem avançando. Eu só tenho mais uma pergunta que é, porque eu também não quero demorar muito, mas a gente estava falando antes também sobre as dificuldades de sair de um ciclo de violência. E você pode explicar o que você aprendeu aqui no CEAN e com o seu projeto que te ajudou a sair desse ciclo? O ciclo da violência, o opressor, que eu costumo denominar que é um psicopata, uma pessoa que tira a humanidade de outra pessoa, porque ele estuda naquela mente dele cada frase que ele vai fazer. Ele estuda a mulher e ele sabe exatamente cada ponto que ele vai ferir aquela mulher. Ele sabe como desumanizar alguém. Ele desumaniza a tal ponto que ela se vê como nada. Eu não sou nada. Se ele me matar, pra mim é melhor. Pra que eu vou sair daqui? O que eu não mereço? Então a gente começa a olhar o entorno, as atitudes desse agressor, porque o agressor ele é muito agressor dentro de casa, mas fora de casa ele é o super camarada. Então a gente começa então a achar que o erro, as palavras que eles dizem pra gente, tá vendo o que você me fez fazer? A gente toma pra si. Então se eu não reclamasse que a roupa dele estava suja de batom, de repente eu não apanhava. Eu não devia ter falado aquilo, a culpa é minha. A culpa é minha, foi eu que provoquei. Então a gente se reduz a nada, a gente se sente nada. A gente pode estar num monte de gente, mas a gente está se sentindo nada. A gente não é nada. A gente não se olha no espelho. A gente pode se maquiar para trabalhar, mas a gente não se olha mais nos olhos. A gente não se vê como mulher, a gente se vê como um robô. A gente está o tempo todo como uma bomba relógio. Porque a gente sabe que o telefone vai tocar e é a pessoa que a gente vive, mas é uma pessoa que vai ligar para nos tirar a paz, nos tirar do sério, nos fazer mal, porque eles têm esse dom. Você tá onde? Você tá fazendo o quê? Já tá dando pra quem? Já tá transando com quem? Sua piranha. Isso é hora de estar fora de casa? É o tempo todo. Eu tô numa entrevista séria de trabalho. Já foi? Tá com quem? Não pode responder, não pode pegar o telefone, tá falando com quem, sua piranha? É assim, eles usam a cada momento, toda a oportunidade que eles têm, eu acredito que eles estão assim, não tô fazendo nada, eu vou lá infernizar um pouco, vou lá ser agressivo. Então a gente só espera, a gente quer respirar um momento de paz, que a gente não consegue encontrar, porque na presença do agressor, ou a gente é agredida fisicamente, que é uma agressão que é muito cruel, e a agressão verbal, a agressão emocional, o terror psicológico que eles fazem, quando não chega ao feminicídio, que é um dos crimes mais cruéis, que não dá à mulher vítima o direito de defesa, a gente se sente nada. A gente é o nada, que o nosso país, que é o nosso mundo, mas o nosso Brasil, ele é
criado, institucional, no racismo, do estupro na Casa Grande, no estupro da senzala, que o corpo da mulher, quanto mais preto e mais pobre, mais direitos de posse eles têm, e isso acontece em todas as mulheres, mas esse recorte existe. Quantas mulheres são violentadas pelos seus maridos? Eu tomo um tapa na cara, eu sou xingada, eu sou cuspida, eu vou me deitar com esse homem, vou ter prazer de deitar com esse homem, mas eu sou obrigada. E eles, quando não tem prazer em fazer agredindo, batendo, humilhando, xingando, tem aqueles que oferecem e trazem outras e obrigam as mulheres a terem relações, porque é tudo ao prazer deles, é da maneira que eles querem e é da forma que eles querem. Então a gente não é nada. A gente é como se fosse um robô, que ele pega, ele bota onde quer, ele faz o que ele quer. Tem mulheres que têm que comer o que eles querem. Eu tenho uma amiga que ela só podia comer frango. Ela não aguentava mais comer frango, mas era o que ele comia. Eu tinha uma amiga que o marido botava cadeado na geladeira, as panelas, a comida era uma coisa só. O feijão, o arroz, o frango era cozido na mesma panela de pressão. A comida dele ele trazia da rua e comia. E ela tinha vários filhos. Eticamente eu não vou usar o nome dessas pessoas. Mas assim, tinha uma amiga minha, tenho uma amiga que há 16 anos, ela apanha de polícia, de vizinho, todo mundo se meter. Mas quando você vai conversar com ela, ela diz, pelo menos eu tenho um marido. Um marido desses que bate, que humilha, que faz ela sentir nada na frente dos filhos, que querem estar longe, mas não querem estar presenciando aquilo. Essa é a base do nosso país. Esse machismo, que a mulher tem que ganhar menos, a mulher preta menos ainda. 51% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres negras. Essas que se declaram ainda. 59% dos registros da violência doméstica na delegacia são mulheres negras. Registros, as que criam coragem de sair da sua casa, passar pela violência institucional e fazer esse registro. Então, os 70% dos casos de estupro, a vítima também é a mulher negra. Então a gente se sente nada, é o que desmotiva as mulheres. Eu vou denunciar para quê? É o que a mãe aconselha, minha filha, você vai denunciar, ele vai tomar mais ódio de você, é aí que ele vai querer te matar. Porque o que a gente tem na mão? Segurança? Nada. Se você ligar para a polícia, ela não vem. Diferente do que acontece. Uma mulher branca é morta na Barra da Tijuca e em 2 dias já se sabe quem foi. Uma mulher negra pode ser morta na Central do Brasil, independente de câmeras ou não. Não é interessante por Estado? Vou provar o quê? É só mais uma, menos uma. Então, assim, o interessante é não mexer com a massa grande, não mexer com o bolso de ninguém, fazer logo provas e provar que a gente está resolvendo alguma coisa. A gente não pode bater de frente com quem está movimentando a máquina de dinheiro do país. Mas a vida, como dizia o Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. O fazer não se sentir nada é o que faz uma mulher não querer se vestir, não querer tomar banho, não querer comer, não querer levantar da cama. Muitas vezes encontra força nos filhos para olhar para o lado e falar, eu tenho que levantar. E levantar, fazer aquela comida e no automático levar na escola, voltar e esperar aquele homem chegar e gritar e ver esse potinho aqui assim fora do lugar e começar a ser um motivo. Ele quer só um motivo. Esse daqui vai ser um motivo para eu bater nela hoje. Esse vai ser um motivo para eu gritar e humilhar e reduzir ela mais ao nada hoje. Então não tem forças. Não há forças para ser mulher, para ser tocada, para ser amada. E é necessário sim, eu repito várias vezes. Às vezes a gente tem um 190 para ligar, mas liga primeiro para um 80. Descobre o que é uma lei Maria da Penha e o que é violência, que você sofreu violência assim. Procure um centro de atendimento, um CEAM, para que você tenha suporte de outras mulheres, do físico dizendo para você que você não está sozinha. E isso acontece. Esse é o dispositivo, você não está sozinha. Porque é um trabalho, eu falo, não é demagogia nem clichê, foi o trabalho que elas fizeram comigo. Quando eu me afastei, muitas vezes, que eu já estava já assim, tipo, saco, não deu em nada, a medida protetiva foi arquivada de novo, traz aqui que a gente vai analisar, porque é aquela paciência. Mas não é, Rogéria, vem, quando você pode vir, a hora que você pode vir, você vem, Rogéria, eu vou estar aqui. Isso eu tenho certeza que não é só comigo, são com outras mulheres, porque eu consigo ver, eu consigo acompanhar no Facebook o desenvolvimento dessas outras mulheres em situações de risco e de hoje está de cabeça erguida. Mulheres que chegaram lá em cima e falaram, eu não me sinto nada, e assim, sempre voltado a se culpar e sempre daquela forma de tipo, ele faz, mas a culpa é minha, ou ele faz, mas eu não sei, mas eu gosto. Eu acho que a gente cria dentro da gente uma dependência sentimental, uma dependência
por ser tão nada, que a gente nem se ama mais. Quanto mais amar um agressor dessa forma, a gente se torna dependente dessa violência, dependente desse ciclo, dependente desse opressor que diz, não só em atitude, mas em palavras: se você me largar, você não tem ninguém, você não tem nada. Não tem um prato de comida, não tem uma roupa para vestir. Muitas vezes essas mulheres passam até fome dentro de casa. Não tem uma figura que, segundo eles, nesse relacionamento abusivo, cria-se uma bolha e só existe ele que tá ali do lado. Eu não presto, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas eu tô aqui, te matando, te agredindo, te ferindo todos os dias da sua vida. Eu só queria ter um detalhe sobre o apoio institucional. Quando foi que você fez a denúncia contra o seu agressor e onde está, em que estado está essa denúncia? Eu fiz a primeira denúncia, foi em 2012. Saí de casa, criei coragem do jeito que eu tava, com a roupa do corpo, deixei as crianças com o vizinho e fui em Campo Grande. Mas o que acontece? Quanto mais difícil para o Estado, menos denúncias vão ser feitas, né? A delegacia era em Campo Grande, a única delegacia que tinha de violência doméstica de DEAN, de Delegacia de Atendimento à Mulher, para a Zona Oeste, para a Zona Norte, para Nova Iguaçu, para todo mundo daquele lado lá escondido, era em Campo Grande. Eles tiraram a delegacia e colocaram elas lá em Pedras de Guaratiba, muito longe, o acesso é horrível. O lugar é um matagal, que você chega lá e com uma estradinha de barro, literalmente você tipo pensa, será que eu passei do ponto? É lá. Quando você chega lá, por não ser uma delegacia de atendimento específico à mulher, você vai aguardar um investigador ficar livre para poder te atender. Mas se chegar alguém, um caso grave na frente, porque a mulher não é caso grave, ela pode morrer, ela pode apanhar, mas se chegar algum outro caso, vai passar à sua frente. E até o mês de março, mesmo que eles cumprissem gritos, palavrões, tudo que considera e caracteriza a violência doméstica, eles diziam que o registro não deveria ser feito lá, que a gente podia entrar no site e fazer o registro, que estava tudo ok. E não era. O nosso registro vai para lá. O registro de lá deveria já sair para os órgãos competentes já para poder fazer ou deferir ou indeferir a medida protetiva. A gente tem que sair de lá, procurar um cartório para saber se a medida protetiva foi feita. A gente descobre que nem foi pedida. A gente vai para a defensoria com aquele registro embaixo do braço para tentar convencer ao defensor que a gente precisa da medida protetiva. Que é um defensor que diz pra gente que não vai pedir, que o juiz não vai deferir a medida protetiva. Quando ele está ali para fazer essa solicitação, quem indefere ou não é o juiz. Mas se a gente não passa por um centro de atendimento, se a gente não liga para um 180, a gente sai dali e simplesmente vai embora. Mas quando a gente passa pelo atendimento, a gente entende que indeferiu, você tem direito de ir lá de novo e pedir. Leva mais provas, leva, mesmo que a medida protetiva, mesmo que a Maria da Penha não te peça mais, não te exija mais, nem testemunha, nem corpo de delito, a gente tem que correr atrás do que a gente pode oferecer. Já que pra gente, ainda mais quanto mais pobre, mais preto, mais de comunidade mais prova tem que ter que a gente é uma pessoa, que não é uma pessoa, uma mulher hostil nem barraqueira, que a gente tem que provar a cada dia que a gente é um cidadão. Então a gente tem que, infelizmente, percorrer esse caminho. Uma mulher branca chega na delegacia, o investigador vai ao juiz de plantão e volta com a medida protetiva na hora para ir segura para sua casa. E se ele descumprir, ela vai ligar para a polícia, e a polícia de fato vai chegar na sua residência, enquanto a mulher pobre, preta, vai esperar, aguardar um prazo de no mínimo 15 a 1 mês para descobrir que a sua medida... Descobrir, porque não chega pra gente, a gente não é notificado, a gente que vai lá buscar. E se o agressor se recusar a assinar a medida protetiva não está válida. Ela só é válida a partir do momento que o agressor assina a medida protetiva. Então, assim, se a minha medida protetiva saiu hoje, ele só vai assinar daqui a um mês, ele entra esse mês, ele pode ir na minha casa me matar, ou pode ir lá me bater, mas ele não foi notificado da medida protetiva. O sistema sempre facilitando, sempre dando brechas para o machismo e para o agressor fazer o que ele quiser com as mulheres. Eu acho muito obrigada. Só uma coisa que eu queria... É um pouco complicado, mas se você numa palavra pudesse descrever a Rogéria do passado e a Rogéria de hoje, como definiria? Eu, no meu passado, eu digo que até os meus 34 anos, dos meus 3 até os meus 34 anos, eu era robótica. Eu sabia que eu existia.
A partir dos meus 34 anos, que eu comecei a entender que eu não sou culpada, eu sou outra pessoa. E eu aprendi que vale muito mais juntos do que ser justos. Porque a gente entende que o sistema ele não funciona. O sistema, o Brasil, a máquina não foi feita para favorecer preto, pobre, favelado. Não foi. E se a gente não se unir, se a gente não se apegar aos sistemas, se a gente não se apegar a uma instituição séria, se a gente não se juntar, se agrupar em grupos e falar, olha, eu fui estuprado, olha, eu apanhei do meu marido, olha, eu tô aqui, olha, o que a gente pode fazer, olha, eu posso contar com a minha assistente social, eu posso contar com a minha psicóloga, eu posso contar com alguém que vai me dar a mão, eu posso contar, gente, eu sou atriz, eu sou jornalista, eu sou produtora, eu sei fazer, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Se a gente não ser juntos, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não adianta ser só justo e procurar a justiça. A gente tem que ser juntos. Ótimo, muito obrigada. Obrigada.